Olá, boa tarde. Nós estamos aqui em mais um Cara a Cara, esse programa interativo com você, trabalhador, trabalhadora, para estar discutindo de assuntos que diz respeito dos interesses de todos nós. No tema de hoje a gente vai discutir, trouxemos uma convidada ilustre, a professora Raquel Neri, que é presidente da PUB. A PUB, que é a Associação dos Professores dos Institutos Federais das instituições federais da Bahia, do ensino superior, ou seja, engloba os institutos federais e das universidades federais. E o tema é educação, né? E especificamente a gente vai tratar sobre o projeto Futuris, e também da Universidade na Praça, que é um projeto que o pessoal da PUB está discutindo como modo de mobilização. Então, temos a honra de trazê-la aqui para convidar para discutir um pouco sobre esse tema. Ademais, a gente chama a atenção que todos vocês internautas podem estar compartilhando, perguntando, questionando com a professora para que a gente possa estar interagindo da melhor maneira possível. É com a senhora, professora. Obrigada, então estou muito contente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com o Sindipetro, conversando com você, conversando com essas pessoas que a gente não sabe bem quem está do outro lado. Isso que é o incrível, o fantástico do processo como um todo, que a gente possa usar os recursos disponíveis da melhor forma possível, ainda mais para tratar de coisas que são do nosso interesse. E no caso específico da PUB, nós temos duas grandes metas, digamos assim, dois grandes compromissos nessa gestão que começou em 2018 e vai até 2020, que é a defesa da democracia, a defesa da universidade. Na ordem que você desejar, dependendo da conversa, a gente bota a democracia primeiro e a universidade depois, ou universidade e democracia, porque dá no mesmo, né? O próprio conceito de universidade e aquilo que se faz dentro dela está muito relacionado com a liberdade, está muito relacionado com a pluralidade e, consequentemente, está profundamente vinculado à democracia. Que ótimo. Professora, nós estamos num tempo assim, extremamente adverso, onde que a gente costuma ver, como diz o antes nosso ex-presidente, nunca visto no nosso país, né? Algumas ações que vêm de encontro a um país progressista, principalmente no que tange a educação. E agora o ministro da Educação ele criou um projeto que chama o Projeto Futuris. O que é isso? Que projeto é esse? Veja, é um projeto que na verdade é uma resposta, a gente faz essa leitura, uma leitura política, é uma resposta a um grande problema, uma grande crise que se instalou entre nós, que é uma crise que é de caráter fiscal, orçamentário, e que acabou repercutindo, vai chegando, ela vem em ondas, e acabou chegando de maneira muito impactante nas universidades federais. Quando o Futuris é anunciado, ele é apresentado no contexto de cortes. E esses cortes, cortes do orçamento da universidade, veja, os orçamentos das universidades federais, eles já vêm em declínio, em sucessivos contingenciamentos, e diminuições desde 2016, por aí, que a gente já vem crescendo, digamos assim, de diminuição do recurso que dá suporte e sustentação às universidades federais, que são custeadas pelo Tesouro Nacional, pelo governo federal, pelo executivo. No mês de maio, é muito importante localizar, a gente tem um marco, tem um dado factual muito importante, que são as declarações que o ministro da Educação traz a público, atingindo diretamente as universidades federais, certo? Então ele anuncia cortes e anuncia que, veja, porque a figura do contingenciamento de recursos é uma figura que já existe, a gente já está mais ou menos acostumada, tem onde está a crise, uma crise fiscal, os governos estão ali recolhendo menos, acabam contingenciando aquilo que estava previsto na lei orçamentária. Mas este governo, ele anunciou uma outra forma, uma forma inédita de atingir ou de diminuir o recurso da universidade, que é a figura do bloqueio, certo? Que o bloqueio, ele faz com que aquele valor que está previsto
e inclusive constando do próprio sistema administrativo e financeiro da universidade, ele desapareça, ele sai de cena. Né? Então isso é uma coisa inédita, é uma coisa nova. Mas quando o governo, ou através do ministro da Educação, anuncia isso, ele o faz apontando 3 universidades que, sendo acusadas de balbúrdia, né, recebiam, digamos, uma determinada sanção, certo? Que era um determinado corte. E isso teve uma repercussão muito grande, né? A gente sabe, isso aconteceu, veio a público no dia 30 de abril, no dia 6 de maio, que é a segunda-feira da semana seguinte, as universidades as instituições federais de ensino superior, né? Universidades e institutos federais começam a reagir. E essa reação, ela toma corpo. À época, nós estávamos na luta contra a reforma da Previdência, né? E a luta contra a reforma da Previdência encontra um aporte adicional de energia popular contra um regime ou contra uma forma de governar baseada no corte dos recursos e na tentativa de inviabilizar o funcionamento das nossas instituições. O que a gente percebeu também nessa época é que o governo não apenas faz o corte, ele se comunica diretamente com o seu grupo de apoio, certo? Porque o anúncio do corte, ele é conectado a uma campanha que tenta macular a imagem das universidades e dos institutos federais, né? Bem, isso tem uma repercussão muito forte, a sociedade brasileira reagiu, percebeu-se que há uma capacidade ampla de unir forças a favor da universidade, em defesa da universidade, contra aquela postura do governo, e o governo então acaba mudando de tom, e aí ele traz como solução para o problema orçamentário um projeto que ele chama de universidades inovadoras, empreendedoras, né, que nada mais é do que, sim, e esse projeto, na verdade o que temos dele é uma minuta, não é um projeto de lei, ele não foi protocolado ainda como para ser um projeto de lei, está sob consulta pública até o próximo dia 29, né? Então, o que é que a gente tem? Uma minuta, e a partir dessa minuta a gente tem um anúncio de algumas intenções do governo, e essas intenções dizem respeito àquilo que eles chamam de autonomia universitária, que é uma distorção do conceito de autonomia universitária, que é, se as universidades são autônomas, elas devem fortalecer a sua autonomia financeira e serem responsáveis pelo seu próprio financiamento. Então, elas como entes, elas se tornariam entes empreendedores, capazes de, como empresas, como empresários ou como empreendedores, né, eles vão buscar recursos para além ou fora dos recursos tradicionais que vêm do Tesouro Nacional. E é isso que significa autonomia universitária, é o que se pode inferir desse documento. Então é um projeto cheio de equívocos, e o pior de tudo nesse momento, só para a gente começar a conversar sobre ele, é o seguinte, ele não aponta para a solução. Nós temos um problema imediato, que é o funcionamento da universidade hoje, amanhã. As contas do próximo mês, elas precisam ser pagas. E o recurso contingenciado e bloqueado pelo governo federal impede que as universidades continuem funcionando. O futuro parece que ignora essa realidade imediata e joga toda a discussão para um futuro, né, meio incerto, porque você tem toda uma tramitação, um conjunto de ações que são de caráter conceitual, mas também político, e o problema da universidade fica suspenso, digamos assim, é como se ele não existisse. É um remédio que se apresenta, ainda que cheio de equívocos, é um remédio que se apresenta para uma doença que é para agora, mas ainda vai ser preparado. Então, que loucura é essa? Como é que a gente lida com um problema de curtíssimo prazo, um problema imediato, que é aquele que a gente está vivendo no dia de hoje, que é a manutenção da infraestrutura básica que garante o funcionamento da universidade. E a gente está falando de segurança, de limpeza e das contas básicas daquilo que a gente faz no cotidiano, né? Fora todo o resto, fora a ameaça de cortes de bolsa que já foi anunciado, toda a pesquisa, o funcionamento da pesquisa, tudo isso está concretamente ameaçado. Professora, assim, pela sua fala, a gente vê que, além do projeto nebuloso desse governo que tange a educação, que desde os primórdios a gente já
via mais ou menos o seu direcionamento. Então, assim, a questão desse projeto, o futuro, esse futuro nebuloso, desse projeto, poderia ter sido uma retaliação da questão do projeto inicial, que era aquela escola sem partido, aquela questão da autonomia das universidades, de produção de pesquisa, ou seja, está tudo isso comprometido, então, diante desse futuro. Isso é realmente um futuro nebuloso. Veja, o que a gente tem? O Escola Sem Partido é a face ideológica dessa força antidemocrática que encontra na universidade um alvo preferencial, porque, de fato, as universidades são polos de resistência democrática. As universidades são formadoras de pensamento crítico. As universidades, elas são formuladoras, formuladoras de projetos, formuladoras de soluções, formuladoras de políticas para todos os problemas, todos os campos da vida social, tudo aquilo que é demandado do ponto de vista público, mas também aquilo que diz respeito aos indivíduos. As universidades, de uma maneira geral, elas produzem conhecimento em torno disso, e é um conhecimento crítico, né? E é um conhecimento que não necessariamente está vinculado a esta ou aquela linha ideológica ou política. Como ela é formuladora de pensamento crítico e é um celeiro para isso, o Escola Sem Partido, quando ele se manifesta, veja, o Escola Sem Partido era um factoide, ele era uma coisa, era uma expressão, uma coisa excêntrica, que já existia há muito tempo, né? que na verdade era uma expressão de um determinado pensamento conservador, reacionário, que já estava lá germinado há muito tempo na sociedade brasileira. Na verdade, sempre esteve lá. Com a ruptura institucional de 2016, o golpe contra a presidenta Dilma, o que é que a gente tem? Eles saem desse estatuto dessa condição de factoide e torna-se um fato político, porque naquele momento estabelece-se a conjuntura para se transformar em um projeto de lei. E esse projeto de lei começa a transitar e tem todo um debate enorme em torno disso. Os setores começam a se fortalecer, etc., e começam a pipocar os projetos de lei na instância municipal, estadual, o Supremo e a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal acabam se manifestando, lembrando para os proponentes, as pessoas envolvidas, que aquela pauta específica é uma prerrogativa da instância federal, do Legislativo Federal, que não cabe aos estados e aos municípios deliberar, legislar sobre aquela matéria. Então, mas mesmo assim as pressões estavam se organizando como força política. Quando o governo Bolsonaro emerge, se estabelece, ele se estabelece com um viés ideológico de ataque a essa ação política contra o campo progressista de maneira muito clara. E é de uma maneira tão clara que é como se o projeto Escola Sem Partido perdesse a sua finalidade. Por quê? Porque o governo sozinho dá conta disso. E, de fato, você pode observar a última notícia que tivemos aqui, o projeto, que tem um site, quase como uma entidade mesmo, né? Eles estavam queixosos de que tinham perdido o apoio do governo federal, mas é porque eles deixaram de ter importância. Porque não é mais necessário, numa conjuntura como essa, com um governo que diz o que ele diz, que faz o que ele faz, que afirma publicamente o que ele afirma, que haja escola sem partido. Um projeto como Escola Sem Partido, porque o governo sozinho por si mesmo, por isso que eu digo que é como se fossem duas frentes, você tem a frente orçamentária e tem a frente ideológica, uma servindo a outra. Então, para que eu preciso de um projeto de lei se o governo, por suas próprias, através de sua própria metodologia, dá conta de fazer esse embate, né, essa perseguição ideológica a um determinado setor da sociedade brasileira? Né? Então, o governo dá conta, sim, de fazer isso. É uma forma de atingir a liberdade, não necessariamente a autonomia, porque a autonomia universitária é um conceito que tem uma certa complexidade, é um conceito que tem possibilidades de existência. Você tem as universidades federais, que têm um determinado tipo de autonomia, ou as universidades estaduais, vai depender das legislações dos estados, e você tem a autonomia das universidades privadas. Então, o conceito de autonomia, que é um princípio constitucional,
ele precisa ser pensado como se ele tivesse sido capturado pelo governo nesse projeto Futurice, e não é exatamente a liberdade da universidade que está sendo ameaçada. O que está sendo ameaçado é a sua capacidade de funcionar, porque a captação de recursos, de acordo com esse projeto, um projeto que aponta para a formação de um fundo soberano do conhecimento, ele precisa ser alimentado. Então, ele seria alimentado através dos humores do mercado financeiro, através do uso dos recursos dos fundos patrimoniais das universidades e através da captação que viria do próprio investimento direto de empresas, através dos seus próprios interesses. Então, o referenciamento da universidade, que é social, e é nisso que está a sua liberdade. Eu tomo uma decisão a respeito de um determinado projeto de pesquisa, eu tomo uma decisão a respeito do financiamento deste ou daquele projeto a partir de parâmetros que são parâmetros da relevância social e não do interesse do mercado. Ou seja, o governo, para sufocar a liberdade de expressão das universidades, a autonomia da universidade, acabou utilizando o meio financeiro. Primeiro, o corte de recursos dos orçamentos das universidades, e agora, para não sair tão mal na fita, ela chega através de projeto, que é um projeto que tem como fundo de sustentação das universidades, das instituições federais, a iniciativa privada. Isso. E que, por sua vez, como é que ficaria a pesquisa? Porque não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro, a pesquisa, na sua grande maioria, é alimentada pelo Estado, pelos Estados. Sim. Como é que ficaria, já que ao longo da nossa história, no nosso país, as instituições privadas não têm se importado com a questão da pesquisa em si, né, do conhecimento científico das pesquisas. Haja vista, a gente olha que o grande número de universidades privadas, ela não tem no seu escopo a questão da pesquisa. Como é que ficaria, então, nesse novo cenário, a pesquisa brasileira através das universidades, já que o recurso advinha da iniciativa privada? A gente não sabe exatamente como ficaria, né? A gente sabe que os cursos que têm uma interface mais promotora de possibilidades com o mercado, esses teriam mais condições de fazer captura desses recursos de fundos, né? Os cursos que têm uma função mais social, você pensar, por exemplo, vamos pensar aqui na medicina de uma maneira ampla, na medicina de uma maneira geral, em que as pessoas vão seguir suas carreiras, aí você pode pensar em que setores da medicina você tem carreiras promissoras, e um campo como o da saúde coletiva, por exemplo. O campo da saúde coletiva, o que está vinculado muito ao Sistema Único de Saúde, ele tem um enraizamento social profundo. Então, todas as motivações desse campo dizem respeito às necessidades que uma sociedade, inclusive com a sociedade brasileira, que é uma sociedade desigual, né, é uma sociedade injusta, que tem uma série de problemas, e esses problemas gravíssimos atingem uma parcela enorme da população. É isso que continua sendo o principal interesse daquilo que é produzido na universidade. Isso não significa que a universidade, no fim das contas, todas as suas pesquisas passem por esse critério. Os critérios são variados, mas esses critérios precisam ter o parâmetro da liberdade. Eu tomo uma decisão com base num conjunto de motivações, e essas motivações estão na sociedade, mas pode estar uma demanda para a qual um determinado setor econômico produtivo tem interesse. Mas se nós tivéssemos pelo menos setores domésticos, setores produtivos interessados em construir conhecimento, seria ótimo, mas eu te pergunto qual? Né? O que é que nós temos internamente de interesse econômico capaz, eu não estou dizendo que não haja nenhum, mas capaz de manter ativa a malha que nós temos, a rede, né, uma rede complexa de produção de conhecimento que diz respeito a todos os aspectos da nossa vida. Então você tem desde a produção, ou desde a exploração e a possibilidade do uso de recursos minerais. Vamos pensar aqui no estado da Bahia, que é rico, fértil demais, né? Temos todos os tipos de minerais, né? Areias raras, terras raras, diamantes, etc. Mas também temos a necessidade de discutir a alfabetização para crianças autistas.
ou uma vacina e um tratamento para uma doença que é endêmica, tratamento de um determinado vírus, que só acontece na população mais vulnerável socialmente. Qual é a empresa que cuidaria dela? Qual é a empresa que estaria interessada na solução desse problema? Nós não podemos aplicar ao interesse da empresa um critério que não dela mesma, né? Porque isso também é a liberdade econômica. Então as empresas lidam com outros parâmetros, e o parâmetro da empresa é o lucro. Eu não estou com isso, inclusive, apontando um juízo de valor. Não, eu estou dizendo que essa é a forma de funcionar. Então, atrelar o funcionamento e o financiamento da ciência brasileira aos interesses do mercado é entregá-la a uma incerteza. Entrega a produção do conhecimento, que é uma coisa estratégica no país. A gente fica imaginando quanto que da pesquisa avançada, dos grandes objetos, dos grandes recursos tecnológicos que temos hoje, eles vieram totalmente da produção do conhecimento ocorrido dentro das empresas. Não, há etapas e camadas de desenvolvimento de produtos e processos que derivam de pesquisas básicas. Essas pesquisas levam anos e não necessariamente estão apontando para um determinado objeto ou produto, né? Elas acontecem porque a produção do conhecimento ela é movimentada pela curiosidade, ela é alimentada pela imaginação, pela inteligência, e se isso não acontecer no espaço da liberdade, se houver outros interesses, tudo isso fica comprometido. Então a gente precisa apostar, isso é uma coisa um pouco conceitual, mas a gente precisa apostar nisso, porque é isso que mantém as universidades vivas. E o nosso sistema universitário é um dos melhores do mundo, é um sistema público, ativo, funciona bem e vinha em processo de expansão e interiorização, atingindo camadas que nunca tinham sido alcançadas. E nesse momento, então, que a gente estava pensando em atingir certas metas, as metas que estavam previstas lá no Plano Nacional da Educação, a respeito de vagas no ensino superior, etc. Aí a gente tem uma regressão profunda, porque é uma regressão que atenta atingir o funcionamento da universidade na sua própria concepção. Não é só o funcionamento, não é só o corte, o bloqueio, a asfixia financeira. É a concepção de universidade, é como se entende que seja universidade. É a compreensão de como ela funciona e para quem ou para o que ela funciona. É isso que está em questão e é por isso que a gente precisa defendê-la. É extremamente assim, importante esse tema e a gente leva em consideração, que eu achei assim, o mais viável, a questão do tempo, até porque a iniciativa privada, o empresário visa o lucro em curto tempo, geralmente. Dificilmente, como a senhora mesmo falou, ele vai querer fazer um investimento a longo prazo e não sabe quando esse resultado virá. E nem se o resultado virá, porque a gente lida com isso também, a gente não sabe se vai acontecer. Ou seja, a gente está matando o futuro com esses projetos futuros. E o que hoje, professora, assim, as universidades, os institutos, as instituições federais estão fazendo para o enfrentamento desse problema que é crucial e que diz respeito a todos nós da sociedade? O que tem sido feito pelas universidades, pelos reitores, pelas associações representativas nesse cenário? Veja, nós estamos neste momento, a tarefa mais imediata é a gente se apropriar do que está sendo proposto, né? Ou seja, analisar, no momento há um movimento muito grande em torno de debates sobre o projeto, né? E no fim das contas é um debate sobre a própria universidade, é como se a universidade agora estivesse obrigada a olhar para si mesma e discutir. Então tem aspectos do programa que acabam emergindo como se fossem assim, coisas que eu não sabia que funcionava, que era desse jeito, e agora a gente precisa tomar conhecimento. O que significa fazer a gestão de uma universidade pública? Qual é a relação entre a universidade pública, o seu orçamento e as fundações? De que maneira que a universidade, porque isso aqui é importante também que se diga, o projeto praticamente tem nada de novo. E o que ele tem? O nosso reitor aqui da UFRA, o professor João Carlos, aqui diz isso. O que há de novo no projeto não é bom e o que é bom não é novo, porque é aquilo que a gente já faz, né? Então, por exemplo, a parte de internacionalização é tudo que a universidade já faz, né? Que é a busca de inserção das suas atividades, das suas pesquisas em outras universidades do mundo, através de cursos, fornecendo recursos, bolsas, capacitando as pessoas em língua estrangeira para fazer esse processo de
de enraizamento, de espalhamento, digamos assim, da universidade, onde for possível que ela esteja espalhada. Então, aspectos como esse agora estão sendo discutidos, né? Além da própria gestão, da governança, dos modos como a universidade, que é uma coisa que a universidade já faz, a captura de recursos. A universidade capta recursos e capta inclusive mais do que aquilo que é permitido que ela gaste. Então, se ela capta recurso através de um projeto, de uma empresa, de uma parceria, de um contrato de cooperação, para onde vai esse recurso? São coisas que as pessoas, nem sempre todos os professores estão envolvidos nisso. Né? Então, todo mundo, o coletivo da universidade, inclusive o corpo técnico, administrativo, os estudantes, está sendo chamado, convocado para discutir. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa é compreender quais serão as etapas dessa tramitação. Porque é pacífico hoje, na maioria das universidades brasileiras, das universidades federais ou as grandes universidades federais, tem se posicionado contrariamente ao Futuris. Mas posicionar-se contrariamente é uma etapa do processo, porque no fim das contas, esse projeto vai a plenário. Ele vai como um projeto de lei. Isso vai acontecer agora em setembro. Até o fim da segunda semana de setembro já teremos um número de projeto de lei. A gente vai passar a chamar o Futuris através de um número, uma PL número tal. Então, a outra etapa é entender, nos organizar para ver como é que a gente vai atuar nesse campo. E aí, por isso que essa discussão, essa etapa que a gente está vivendo agora, que é a etapa da discussão, da apropriação do projeto, dos problemas que ele está apontando, isso precisa ser bem feito para a gente se organizar e pensar nas próximas etapas. E essas próximas etapas, as universidades não farão sozinhas. A gente precisa se organizar com o movimento docente, com o movimento estudantil, com o movimento dos trabalhadores da educação, junto com a Andifes, com os setores interessados, há setores brasileiros que não estão interessados exatamente em que a gente tenha uma universidade nesses moldes, porque isso não é estratégico para o país. Então a gente precisa buscar os aliados e construir uma frente ampla para fazer a defesa da universidade, porque se um projeto como esse, aí a gente tem que construir cenários, né? Quais são os cenários possíveis para isso? Você imagine que se uma lei como essa passa, e quando a gente está falando de ferir a autonomia universitária, porque foi uma coisa que eu ainda acabei não dizendo, é que tem uma figura que é colocada lá, que é a das organizações sociais. Então a universidade, ela é empreendedora, ela capta o recurso, mas o recurso não vai ser administrado por ela, vai ser administrado por uma organização social que é um ente jurídico de caráter privado, certo? Então a vinculação entre a universidade e os entes privados está posto aí, certo? Então a gente vai ter um problema enorme se um projeto de lei como esse é aprovado, as universidades, a adesão das universidades é voluntária, mas a gente não sabe o que vai acontecer com as universidades que não aderirem. Então a gente precisa, inclusive, fazer um mapeamento, se antecipar às possíveis adesões e ficar observando o que vai acontecer com uma ou outra universidade que eventualmente venha a aderir. Além disso, perguntar também, eu acho que essa outra tarefa que a gente tem que perguntar para os efeitos dessas adesões, que a gente não tem como prever, não tem como se antecipar que uma determinada universidade, uma universidade menor, mais nova, que fique muito vulnerável diante desse quadro, ela venha a aderir por alguma razão. Isso é uma decisão das comunidades, dos conselhos universitários, né? Que tipo de desequilíbrio isso vai trazer para o sistema das universidades federais? Porque é como se você tivesse universidades com diferentes sistemas de financiamento. Isso afeta o funcionamento delas como um todo. Além disso, a gente também se antecipa a possibilidade de fragilização das carreiras, tanto das carreiras dos professores, das professoras, quanto das carreiras dos técnicos administrativos. Porque as OS, elas lidam com os funcionários, os trabalhadores, por vias, não via dos concursos públicos. Você não tem carreiras de Estado. Você vai ter carreiras, na verdade não vai ter carreiras, você vai ter funções através do processo de terceirização. Né? Então, todo o processo, tudo está apontando para uma fragilização de um sistema que tem um funcionamento
que não é um funcionamento perfeito, mas que certamente é mais satisfatório e mais estável do que aquilo que se apresenta. Então, o que temos que fazer é nos antecipar para esses cenários, buscar os aliados, conversar com eles e ver como é que a gente atua. Evidentemente que isso não vai ser consensual, isso não vai ser pacífico, a gente tem que ter o cuidado de fazer uma construção política delicada, né, não na mão grossa, digamos assim, né, mas a gente vai precisar pensar com muito cuidado, porque a universidade, de qualquer maneira, ela tem uma estrutura, ela responde às demandas da sociedade de forma dinâmica. Então, a gente precisa pensar com muita responsabilidade sobre tudo isso. Né? Ou seja, é um debate de caráter conceitual, a universidade acaba sabendo fazer isso muito bem, né? Porque ela, no fim das contas, é um lugar onde se produz conhecimento, mas ela também vai precisar fazer política, né? Porque alguma coisa que diz respeito à nossa vida, a concepção da universidade, vai parar na Câmara Federal para ser discutida como projeto de lei. E eu acho que a gente, nos parece, ainda que tenhamos dito não, dizemos não ao Futurice, a essa proposta como está lá. E o que é que nós vamos fazer com isso? Que tipo de participação isso vai requerer de nós, vai demandar de todos os setores organizados interessados na educação superior? Essas perguntas ainda estão sendo, as respostas a essas perguntas estão sendo elaboradas internamente. Ou seja, então a gente tem alguns problemas eminentes. O primeiro é o corte de recursos, que já é presente, ou seja, a gente já não sabe como vai fazer. Uhum. Segundo, a gente tem uma questão que para mim ficou assim um pouco duvidosa, as organizações sociais. Essas organizações sociais seriam entidades privadas, instituições que fariam contratos, que fariam um contrato de parceria e que, em tese, elas administrariam. Elas que fazem a administração, ou seja, as universidades públicas perderiam essa autonomia e passariam para a entidade pública. Ou seja, uma transferência de recursos e de autonomia das universidades públicas para privadas. E quando é que, em tese, desse projeto, ela está sugerindo como uma adesão, um período de adesão? Já tem um período para adesão? Não. A princípio, ela só está discutindo... E é isso que eu falei para você. A nossa discussão toda é sobre um documento que é provisório. Essa minuta. Né? É uma minuta. Como está tendo consulta pública e o governo ainda não apontou para o final, não há um texto final, uma forma final para o texto, então a gente não sabe que texto vai chegar no Congresso Nacional. Ok. E me diz aí, essa escola, esse projeto, essa universidade da praça, o que seria então? Seria, assim como foi essa escola sem mordaça, para a escola sem partido, uma frente para combater essa escola sem mordaça, ou melhor, a escola de mordaça surgiu para enfrentar a escola sem partido, ou seja, defendendo a autonomia dos professores diante daquela política atrasada de retrocesso de querer calar os professores. Essas universidades na praça seria uma forma de divulgar esse projeto para a sociedade diante do que está obscuro aí desse projeto futuro? Veja, a ideia do que hoje nós chamamos de universidade na praça, a UFB nossa, ela nasce em maio, nas jornadas de maio. Quando a gente percebe, primeiro o interesse e o apoio que veio para... Na verdade, a gente formou uma frente ampla. Quem estava na rua em maio não foi necessariamente quem estava dentro do movimento social, dos movimentos partidários, políticos, tradicionais. A sociedade como um todo aderiu e abraçou a causa, né? Mas a gente percebeu que, e isso é fato, né? Dizem os estudiosos, os analistas, que analisam dados, que analisa o movimento das redes sociais, houve um pico de disparos de fake news contra as universidades. Né? Então, foi uma coisa muito impressionante, assim, inclusive o modo organizado como esse movimento criminoso que atua, anonimamente, eu digo que é nos subterrâneos das redes sociais, porque a gente não sabe quem são os atores, você precisa de toda uma técnica, todo um aparato tecnológico para rastrear isso. Então, houve um pico de fake news maculando a imagem da universidade, dizendo que a universidade é lugar de orgia, de drogas
e de bagunça, que as pessoas andam nus, né? Então, foi um momento que as pessoas conversaram disso. Você conversa com motorista de táxi, motorista de Uber, qualquer lugar que você vai, onde tem gente conversando, as pessoas comuns que não necessariamente estão dentro das universidades, elas dizem, a universidade é um lugar de bagunça, lá tem um monte de vagabundo, as pessoas que estão lá são maconheiras e tal, ou seja, uma outra coisa completamente a revelia daquilo que a universidade de fato faz, que é um monte de gente trabalhando muito, nem sempre em boas condições, fazendo pesquisas, envolvendo projetos de extensão, formando profissionais para a universidade brasileira, né? E a gente percebeu a necessidade de abrir um diálogo com a sociedade. E aí esse diálogo, claro que a gente vem tentando fazer, mas isso não, a gente tem que ir para a rua de uma outra maneira. Não apenas segurando as faixas, levantando as bandeiras, no carro de som, com as palavras de ordem, panfletando, mas vamos mesmo com a universidade, vamos fazer um aulão na rua. E aí o que é que a gente acabou fazendo? Movimentando, né, a gente levou essa ideia para os professores, das unidades, para os diretores das unidades, nós temos 29 unidades de ensino dentro da UFBA, e houve uma resposta boa, né? Então nós estaremos no Campo da Pólvora para conversar com as pessoas. Então é um evento aberto, está na praça, né? É gratuito, as pessoas vão circular, e o que é que elas vão encontrar lá? Nós estaremos distribuídos em 10 tendas, essas tendas são tendas temáticas, né? Então a gente vai ter, por exemplo, numa tenda sobre sustentabilidade, pessoas, o tema da tenda é sustentabilidade. Então vai ter gente que está ali discutindo crédito de carbono lá em administração junto com o pessoal da biologia, certo? Uma tenda sobre saúde. Nessa tenda de saúde a gente vai ter os fisioterapeutas junto com os enfermeiros, com o pessoal da saúde coletiva, com um grupo que dentro do hospital universitário trabalha com como é que eles chamam? As terapias integrativas. Então, um conjunto complexo de pessoas que trabalham, cada uma nos seus setores, no cotidiano da universidade. A gente vai todo mundo junto para lá para mostrar o que fazemos às pessoas comuns. Quem são essas pessoas comuns? O nosso público-alvo, o nosso público ideal é o estudante secundarista da escola pública. Todo mundo convidado, evidentemente. Todo mundo, inclusive os estudantes das escolas particulares, todo mundo deve estar lá. Mas a gente quer principalmente conversar com o estudante da escola pública, porque ele é uma percentagem enorme dos estudantes da escola pública sequer percebe que a universidade pública é uma possibilidade no seu futuro. Muitos estudantes acham que a vida escolar dele acaba com o ensino médio. No máximo, um dia, se ele conseguir encontrar uma certa estabilidade financeira no mercado de trabalho, eles acham que vão para a escola particular. Mas eles acham, é muito comum isso. Essa é uma constatação, a gente está falando a partir de dados, de que a universidade pública, ela faz parte do horizonte de possibilidade dos estudantes das classes médias, da classe média alta, né, dos cursos pré-vestibular, caros, né, elitizados. E a gente quer conversar com o estudante da escola pública, isso aqui te pertence, isso aqui pertence à sociedade brasileira. E é isso que está ameaçado, a gente quer mostrar. E o que acontece dentro da universidade, aí agora conversa com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, né, desses jovens, e é isso aqui que fazemos, é isso que a universidade faz. A universidade produz conhecimento, produz arte, produz cultura, produz pesquisa, produz soluções para os problemas sociais. É isso que a gente vai estar fazendo lá. As nossas tendas terão patronos, que são grandes nomes da sociedade brasileira, conhecidos por todos, né? E cada tenda, então, vai homenagear a um baiano ilustre que passou pela UFBA. Né? Isso também a gente vai fazer, e vai ter um palco, um ponto central, onde ocorrerão pequenos espetáculos, né? Aí serão atividades de música, de dança, de teatro, haverá também pequenas falas, a expectativa de que haja uma sessão científica também pública lá, em que professores, de onde eu não vou revelar tudo, porque você também tem que ir, isso. Então a gente vai estar lá das 10 da manhã às 8 horas da noite, com uma grande movimentação, inclusive com atividades para as crianças, oficinas,
mostrando objetos relacionados à tecnologia, à ciência e tecnologia. Ou seja, a UFBA vai se mostrar, ela vai se exibir um pouco, mas essa exibição, esse mostrar-se é para estabelecer um contato direto com as pessoas. Quer saber o que é a UFBA? Não acredite no que está no seu celular, no que apareceu lá no seu zap. Vá lá na Praça do Campo da Pólvora, vê o que é a UFBA, vê o que é a Universidade Pública Brasileira. Vocês vão ter uma grande surpresa, vai ser uma coisa muito legal. Todos estão convidados. Essa ideia eu achei ótima. Primeiro é para a questão de desmitificar, porque é bem interessante, porque mesmo algumas dessas pessoas que reproduzem essa ideia de que a UFBA, que as universidades públicas, são locais de balbúrdias, como foram citadas, a grande parte dessa grande elite brasileira vieram das universidades públicas, porque eram as melhores, porque são as melhores, não, porque são as melhores. Ou seja, e essas mesmas pessoas que falam da universidade querem que seus filhos vão estudar nas universidades públicas. Ou seja, é mais uma retórica para você tirar a grande população de que almeje essa faculdade, ou seja, as melhores. Então, e além disso, tem a própria mobilização, é uma forma inovadora de mobilização. Né? Ou seja, a gente entende a mobilização como ocupação, a mobilização como chamar para o diálogo, como marcar presença e não retirar-se, afastar-se. Esse é um ponto importante também. Fazer esse contato direto, ocupando o espaço público, porque é a universidade pública. Então, sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, no Campo da Pólvora. Pronto, então todos nós teremos um encontro marcado. Isso, você de perto está convidado, especialmente convidado, até porque o campo do petróleo é um setor estratégico e um setor fundamental na discussão sobre financiamento da universidade. Isso é ótimo. Eu acho que assim, tem um grande prejuízo que nós tivemos com essa mudança de governo, porque inclusive os royalties do petróleo, 75% seria destinado para a educação, para a saúde e 25% para a não, 75% para a educação e 25% para a saúde. Ou seja, seria uma autonomia, ou seja, mais recursos para a educação pública e que infelizmente a gente viu. A ideia do Fundo Soberano da Educação, que o futuro se apresenta como novo, já não existia. O pré-sal, essa vinculação do pré-sal, do recurso, dos royalties do petróleo para a educação, na verdade é essa ideia de que deve haver uma fonte de financiamento, que ela tenha uma estabilidade e que ela alimente esse processo que é estratégico para o desenvolvimento do país. Não tem nenhum país do mundo desenvolvido que tenha descuidado, que tenha tratado como coisa de importância secundária ou terciária a sua própria educação. Não, eles trataram como prioridade absoluta. E esse não é um caminho, não existe como contornar esse caminho, não é fragilizando esse caminho, né, buscando atalhos que a gente resolve essa questão. A educação é básico e a educação superior no Brasil é alguma coisa que a gente tem que se orgulhar. A gente tem que, inclusive, pensar a relação entre a universidade e a educação básica, a universidade colaborar com a solução, com a superação do problema da qualidade da educação básica, mas fragilizar a educação superior em nome de uma crise absolutamente. E até porque ninguém é contra o recurso da iniciativa privada para a educação, contanto que não fira com a autonomia. Pode deixar que a gente sabe fazer a gestão. A gente está chegando, professora, foi um papo muito legal, muito bom, e professora Raquel, e a gente está terminando, passou já 40 minutos, e é o tempo assim do nosso bate-papo, e aí a gente gostaria que fizesse as considerações finais aí, porque a gente já está chegando no finalzinho aqui. Então, assim, dizer mais uma vez, agradecer essa oportunidade de vir aqui conversar, de falar sobre esse projeto que diz respeito à nossa vida, mas na verdade a vida de todos os brasileiros, e chamar, né, a sociedade brasileira, as pessoas comuns, as pessoas que valorizam a educação, que valorizam a soberania nacional, que se juntem a nós nessa luta. Essa não é uma luta só dos professores das universidades, ou só do movimento estudantil, só dos trabalhadores da educação organizados em sindicatos. É uma luta de todos nós, é para os nossos filhos, é para os nossos netos. Nós temos uma campanha atualmente na PUB, que é a universidade pública, eu estou usando um bottom dela, a universidade pública muda vidas, lute por ela. Então, é essa ideia que nos alimenta a nossa luta, essa potência que há nas universidades e que está ameaçada por um governo que tem
por princípio, ser anticonhecimento, antidemocracia, anticivilização. A gente está falando de civilização, né? E a universidade, no fim das contas, é principalmente um polo de resistência, porque ela não foi à toa que esse governo nos escolheu como alvo, né? Porque, de fato, nós representamos esse movimento constante, esse horizonte utópico de um mundo melhor, de um mundo mais justo, em que a gente ali no nosso cotidiano, com o nosso trabalho, com as nossas aulas, as nossas pesquisas, nossas ações de extensão, buscamos. Então, a universidade pública muda vidas, a gente precisa lutar por elas, a gente está chamando todo mundo para se juntar, assim como nós também nos juntamos aos trabalhadores da Petrobras, assim como nós nos juntamos os vigilantes que hoje eles decidiram por fazer uma greve por tempo indeterminado, né, porque é uma franja fragilizada dos terceirizados, né, então a situação de asfixia orçamentária acabou gerando essa crise, e hoje a gente tem os vigilantes que dão suporte, que fazem a segurança da universidade, estão em greve, infelizmente, né? E a situação tende a se agravar se a gente não encontrar a curto prazo uma solução para esse problema, que é o problema da asfixia orçamentária. Vamos lutar pela universidade, isso é fundamental para todos nós. Nós agradecemos, professora Raquel, assim, pela sua participação, agradecemos também a PUB por essa parceria. Certamente será convidada em outros momentos para estar participando desse debate com nossos trabalhadores e trabalhadoras. Também gostaríamos de agradecer toda a equipe do Sinipetro, que está a Carol, a Mili, que está pelos bastidores, mas que sem eles não seria possível essa participação. Então a gente agradece a diretoria do Sinipetro e dizer que nós, do Sinipetro Bahia, a gente vê a educação como algo primordial para o desenvolvimento do país, para o futuro melhor de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Sem educação, sem sombra de dúvida, as condições de trabalho tendem a ser muito piores. Então a gente defende e nós estaremos juntos, marchando nessa luta pela defesa da educação em nosso país e em nosso estado. Estamos juntos aí. Obrigada. Até sexta-feira, nesse encontro da Universidade na Praça. Um grande abraço a todos e todas.